Quem era a obra mais perfeita na área da prestação de serviço? Lúcifer. Davi faz uma declaração que é altamente redentiva. Quando ele vai passar o reinado de Salomão, ele fala assim, Ana, não sou eu que vou construir o templo. Porque o templo é uma obra muito grande e é para Deus, não é para homens. Por isso quem vai construir é meu filho Salomão, que é jovem e inexperiente. Então, hoje em dia, a gente jamais pegaria uma coisa muito grande, que é para Deus e não para homens, e colocaria na mão de quê? De um jovem inexperiente. E é por isso que muitos pais estão matando os filhos. A coisa mais difícil hoje, nas transições familiares, é por quê? É porque o pai estendeu demais o tempo de ficar na frente. De transição. Aí, quando ele finalmente está fazendo para um competente. E aí, ou esse cara tem a presunção de achar que ele finalmente é competente, ou ele já quase se suicidou lá atrás com medo de estragar o que estava funcionando. Ou a culpa tirou ele do processo, ou a presunção colocou ele indevidamente. Ou o processo matou o filho, ou entronizou o escravo. Porque é isso que acontece. Tá vendo como é que o sistema do mundo ou mata o filho, ou entroniza o escravo. Isso que você está falando é muito sério, né? Porque a gente vê que nesses casos existem filhos, cuidado, tá quente, existem filhos que chegam a um ponto, primeiro que acham que tem direito desde nunca, antes de entrar no processo da responsabilidade. E tem o outro que não sabe tanto, mas também não está disposto a aprender. Se intimida. E isso eu já vi em famílias, tratei muitas famílias em processo de sucessão, era muito difícil, porque tinha sempre um que se sentia injustiçado, o outro que se sentia no direito. Existe essa combinação de Lúcifer e Jesus nessas coisas? Jesus, que é o filho que assumiria a responsabilidade. Isso. Sabendo de todas as implicações, que não eram fáceis, e Lúcifer, o filho, que não queria saber das responsabilidades, mas queria saber dos seus direitos. Isso. É certo raciocinar isso? Isso está tipificado na genealogia, de forma complexa, mas Deus assumiu o custo da aula que ele ia dar. Depois deixa que ele trata essas emoções lá com quem ele usou como exemplo. Para mim, toda vez que a Bíblia fala de dois irmãos, Caim e Abel, Esaú e Jacó, Marta e Maria, são os dois habitantes do Paulo Júnior. É o conflito interior. Então, eles estão aqui irmanados, eles habitam a mesma casa. Então, dentro de mim tem um Esaú e um Jacó, um Caim e um Abel. O mais velho e o mais novo. Esse conflito, que Paulo depois define a luta do espírito com a carne. Entendi. Beleza? A carne, serviço. O espírito, eternidade. Aí o que acontece? Quem era a obra mais perfeita na área da prestação de serviço? Lúcifer. E, num certo sentido, quem chegou primeiro no visível? Ele. Aí Deus vem agora para apresentar o filho dele, que até então era invisível, que no sentido visível chegou depois. Então, eu começo a achar que o primogênito é o primeiro visto direito e não o primeiro prometido, essência, que veio depois. Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão pensou que era o serviço, Ismael. Mas era promessa, Isaac. E Deus fala assim, e se eu escolhi Jacó e não Esaú? Ele não está falando de uma escolha, ele está dizendo que se o eterno não for primeiro, eu vou achar que a primogenitura é o direito e não a promessa. Aí, em vez de eu trabalhar a relação, eu vou trabalhar a competência. Se nossa relação não estiver firmada na palavra empenhada, ela nunca vai se sustentar no serviço prestado.
Ser humano não é um serviço a ser prestado e um problema a ser resolvido. Ser humano é uma virtude a ser revelada. E praticada. Num trabalho a ser feito. Então, eu não estou aqui para prestar um serviço, eu estou aqui para realizar um trabalho que revela uma virtude. Eu não sou um problema a ser resolvido. A doença não é um problema a ser resolvido. A doença é a oportunidade de uma virtude ser revelada. A fome não é um problema a ser resolvido. A fome não é resolvida na comida. A fome era a oportunidade da virtude que já estava antes da fome ser manifesta. Então, Jesus fala assim, sabe qual é o problema de vocês? É porque vocês acharam que o pão era para comer. E ele nunca foi para comer. Ele sempre foi para repartir. Então, nós estamos trabalhando lascado para comer o pão sagrado, em vez de trabalhar para santificar o pão. Trabalho não é o direito de comer o pão comido. Trabalho é para santificar o pão repartindo. E agora eu estou comendo o pão sagrado, em vez de santificar o pão repartindo. Por isso que quando Jesus falou assim, façam isso em memória de mim, ele não comeu. O que era para fazer memória de Cristo não era comer o pão. Ele falou, faça isso em memória. Toda vez que você for comer, faça isso em memória de mim. A memória. Ninguém precisa de memória para comer. Minhoca já nasce com a lembrança de comer. Formiga já tem no chip dela. Lembrança de comer é apetite. Memória de amor é partilha. Uhum. Por isso que Paulo fala que a razão de todas as nossas doenças, em todas as áreas da vida, é porque a gente chegou na mesa com a pressa de comer. Então, Ana, se tem uma coisa que a religião fez, por exemplo, a religião atrelou pecado a sexo. E o pecado nunca aconteceu na cama, o pecado aconteceu na mesa. O pecado de Adão e Eva foi na hora da refeição, não foi na hora que eles estavam deitados na cama. Não tinha nem amante envolvido, não tinha tipo de sexo, nada não. Porque Jesus diz, eu não estou sendo traído na tesouraria, eu não estou sendo traído no culto. Sabe onde é que eu estou sendo traído? Lá na mesa, com quem põe a mão comigo no prato. Nenhuma família vai significar a cama, o escritório, a empresa, o salário, se não santificar o quê? A mesa. Enquanto os pais continuarem trabalhando para alimentar a família, ele está alimentando um coxo. Ele está dizendo que o filho dele não é nada diferente do cachorro que come a migalha que caiu de lá. A mesa nunca foi para comer. Isso é tão grave que para Jesus conseguir falar com a gente, ele teve que nascer e ser colocado num coxo, porque é lá que a gente estava esperando o Salvador. Mas aí ele tirou a gente lá do coxo, ele alimentou, ele foi a refeição do coxo. Jesus já foi minha refeição do coxo. Mas ele tirou e foi me transgredindo. Até ele fazer a transgressão maior, que era a transgressão do meu medo. Vem comigo, passa pelo vale da sombra da sua morte. E vamos lá para a mesa, onde agora você é o jantar. Como é que uma ovelha sai lá do coxo e para na mesa? Porque agora ela é o jantar. Isso é o pai. A alegria de um pai não é comer antes dos filhos. A alegria de um pai é os filhos comer antes dele. Ele diz, essa é a comida que eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida nunca foi comer na frente de vocês. A minha comida sempre foi saber que todos vocês comeram daquilo que eu podia oferecer. Essa é a satisfação. Então a satisfação do ser humano, a gente deveria ensinar nossos filhos a servir primeiro e comer depois. E não a comer primeiro e servir depois. Tem uma coisa que eu aprendi em mais de 3 décadas atendendo pacientes. Entender a própria mente é o primeiro passo para transformar qualquer vida. E quando você também compreende a mente de quem está ao seu lado, seja um filho,
um parceiro ou alguém que você cuida, tudo muda de perspectiva. Por isso, nessa Black Friday, eu trouxe algo que raramente eu faço. Pela primeira vez, juntei os 6 cursos mais pedidos por vocês em um único pacote. São 6 jornadas completas que eu dediquei anos para construir, traduzindo ciência complexa em conhecimento que você realmente pode aplicar no dia a dia. Cada um desses cursos te dá ferramentas reais. Você vai aprender a reconhecer padrões, entender sintomas, saber quando buscar ajuda profissional e, principalmente, desenvolver um olhar mais compassivo para si mesmo e para os outros. Porque conhecimento científico, quando bem traduzido, liberta. Ele tira aquele peso da culpa, aquele medo do desconhecido e coloca clareza no lugar. E tem mais. Se você, meu aluno, já faz parte da comunidade de aprendizado, preparei um presente especial. Você vai receber um convite exclusivo para o HB, Human Being, nossa comunidade privada. É um espaço onde a gente continua essa conversa, troca experiências reais e constrói uma rede de apoio genuína. Esse pacote completo, que normalmente você precisaria comprar curso por curso, está com um valor especial que só vale durante a Black Friday. Se você sente que chegou a hora de entender melhor a sua mente e a mente de alguém que você ama, eu convido você para garantir sua vaga agora. O link está aqui na descrição. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e melhoria existencial. Te espero lá dentro. Um abraço e um beijo super carinhoso.